Boa noite, pessoal. Hoje é um dia muito especial para nós. Estamos dando início a um trabalho escurecido, o qual a gente traz o nome de Negrejando Saberes. Negrejando, negrejar, tornar negro, que é o nosso propósito quando a gente pensa essas pautas. Essas pautas que, ao longo da história, vêm sendo embranquecidas e contada pela voz de quem oprimiu e não de quem foi oprimido. E nós temos o propósito de fazer o contrário, trazer as narrativas daquela história não contada, a história que a história não conta. E hoje estamos dando o passo inicial nesse programa, que vai ser de 15 em 15 dias, aqui na página do Sankofa, onde estaremos dividindo a mesa, eu, a Liz, a Marine, e sempre com um convidado especial, nosso grande amigo, professor, doutorando, vice-diretor de escola, historiador, que é o que nos conecta principalmente, Alex Miller. E agora eu deixo a palavra com as meninas. Boa noite, pessoal. Eu sou Marine Ferreira, uma das integrantes aqui do coletivo. Sou professora da Rede Municipal de Gramado há alguns anos. Sou pós-graduada também. E estamos aqui iniciando essa jornada linda, que é o Negrejando Saberes, onde nós vamos ter trocas e conexões entre Gramado, Venâncio e, enfim, região. Quem sabe do país inteiro, né? Né? Eu sou Liz, também professora da Rede de Gramado, trabalho também com educação inclusiva. Estamos muito felizes, apesar dos dias longos, corrido, de estarmos aqui presentes, especialmente entre os nossos, né? Entre os nossos queridos. É muito... Quem está no movimento sabe quanto esses momentos de autoacolhimento são importantes, né? Posso falar, gente? E agora, sim, o nosso convidado. A palavra é tua. Ai, meu Deus do céu. Especial, convidado especial é pesado, hein? Aprendi pra caramba agora há pouco na outra live ali que a gente estava com a Liz e com a Maria. Idem. Mas então, gente, eu também sou professor da Rede de Gramado, ocupo atualmente uma função de vice-diretor, mas também estou em sala de aula, né? E sou professor de história, né? E também membro do coletivo Sankofa, né? Então tá, pessoal, como puderam perceber, eu sou o intruso no meio. Sou de Venâncio, Sérgio Rosa, de Venâncio, no meio integrando com essa galera de Gramado. Sou ator de teatro, escritor, sou poeta, enfim, sou artista. Esse é o Ser Sérgio. E hoje nós estamos aqui para dialogar e tendo como pano de fundo desse nosso diálogo a Lei 10.639, que é a nossa pauta que vai atravessar a nossa conversa no dia de hoje. E para dar início, acho que a gente precisa nos localizar geograficamente. E para nos localizar geograficamente, acho que vamos ouvir como é esse olhar aí na cidade de Gramado com as nossas professoras aqui da bancada, Liz e Marine. É importante a gente colocar aqui para a ideia de que moramos num local onde existe uma única narrativa, né? As histórias contadas e esse local de pertencimento mesmo, elas saem de uma única história, né? É a história desse nosso estado, né? Que se entende como nascido do processo de imigração europeia, né? Então, a gente vive na Serra Gaúcha, na montanha, como eu digo, com essa única história contada. Então, especialmente fazendo essa conversa com a lei, como que a gente pensa em implementar, de fato, uma lei que fala da valorização
do ensino de cultura negra e indígena, né, num espaço onde se entende como que apenas um olhar europeu forjou essa história, né? Então, é muito desafiador, né? Porque, primeiro, precisamos sensibilizar, apesar de termos uma lei para colocar em pauta e colocar em implementação, primeiro sensibilizar o olhar desse indivíduo e se entende o único contador dessa história, né? Então, o primeiro movimento é, olha, além de você, existem outros. E esses outros enxergam o mundo e se movimentam no mundo de uma outra maneira, né? Acho que esse é o primeiro estágio, né? Conseguir fazer esse... Porque no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente está falando da maior parte da população. Se é uma população branca, né? Apesar da população negra ter tido papel fundamental, inclusive para o enriquecimento econômico do Estado, né? Então, aqui em Gramado a gente tem isso mais talvez é a ideia da estética que se vende para o resto do Brasil, né? Venha visitar a Europa no Brasil, né? Então essa única narrativa ela ganha contorno, forma e ela é vendida, né? Então a gente precisa fazer esse movimento. E nos leva a pensar diariamente estratégias, né, para fazer com que essa lei seja efetivada dentro da educação. Uhum. A gente vem de um contexto onde primeiro éramos ilhas, né, dentro da sala de aula, trabalhava sozinha muitas vezes, e ainda às vezes essa ação acontece, porém criar estratégias de como nos conectar, né? A Liz é de outro espaço, né, escolar, enfim, o Alex também de outra escola, então como que nós vamos conversar, né? E aí que nos faz pensar estratégias de movimentação, foi aí que foi criado o coletivo Sankofa também, sabe? Para pensar a efetivação dessa lei, para pensar o coletivo, né? Mas aqui na Serra como todos os outros lugares, é complicado, tem as mesmas lutas, né? E eu acho que nessa discussão, acho que hoje Gramado é como se fosse um pórtico do estado do Rio Grande do Sul hoje, né? A Serra Gaúcha como um todo, mas né, focalizando Gramado, eu acho que ela se torna muito representativa para o resto do Brasil, né? Tu conversa com as pessoas... É um postal, na verdade, né? Tu conversa com outras pessoas de outros lugares e tal, o Rio Grande do Sul, Gramado, né? Até recentemente eu fiz uma pesquisa no Google Trends lá, que é até uma ferramenta descobri recentemente, mas muito interessante. Eu joguei lá os destinos de frio no Brasil, Campos do Jordão, Gramado, Rio Grande do Sul, e Gramado aparece acima de todos, né? Inclusive, o índice de pesquisa de Gramado de Rio Grande do Sul é igual, né? Assim, né? Então, faz a gente pensar muitas coisas a partir disso, né? Então, as pessoas levam essa imagem, né? Como as gurias falaram, a Europa, né, brasileira, né? Então, as pessoas vêm aqui com essa imagem, né? Como se aqui não existissem pessoas negras, enfim, né? E na escola isso se mostra muito latente, né? No sentido de como trabalhar isso, porque ainda eu como professor de história, eu acho que até isso que eu vou falar agora acaba acontecendo não só em Gramado, mas acho que em outros lugares também, mas aí para essas questões trazidas aqui se tornam mais agravantes, que é a questão de também achar, ao menos nos anos finais, que a obrigatoriedade de trabalhar a Lei 10.639 seria da história e da arte, né? E de vez em quando lá um professor de língua portuguesa que é mais afeito à literatura, né? Que traz, né, um mundo da leitura para os alunos, né? E como se aí cabe o compromisso a esses professores, aos demais tá tudo certo, não tem compromisso o professor de matemática, de educação física e assim por diante, né? Então é bem complexo, né? Eu percebo também aqui em Venâncio e
como eu tenho trabalhado nesses últimos anos com produção de conteúdos de comunicação e trazendo narrativas de outras regiões do Brasil, muitas pessoas se surpreendem quando eu, Sérgio, um homem preto, digo que eu sou do Rio Grande do Sul. Porque até eles saberem de onde eu sou, eles pensam que eu sou de outra região do país, não daqui do Rio Grande do Sul. Porque muitas pessoas ainda têm a compreensão que aqui não existe pessoas negras. E aqui na região onde eu moro, a região do Vale do Taquari e do Pardo, é de colonização alemã. Então, essa invisibilidade dentro da escola, ela é fruto de uma invisibilidade na sociedade. Porque aqui a gente ainda vive uma concepção de que o negro, ele não é um indivíduo capaz de divulgar a sua própria região. Então, aqui em Venâncio, que é a cidade que eu moro, quando eles fazem um material de campanha do município, divulgando o município, dificilmente tu vai ver pessoas pretas. Ano passado, nós produzimos um documentário chamado Lado Negro de Venâncio. E a gente coloca esse nome justamente porque quando as pessoas têm essa leitura do negro, é uma leitura negativa, de que negro é ruim, de que o lado negro é ruim, e a gente buscou essa concepção de o lado negro de Venâncio para mostrar que não. Nós temos um lado negro que é produtivo, nós temos um lado negro que consome, assim como qualquer outro cidadão de Venâncio. Temos um lado negro que é empreendedor, que são profissionais, só que é invisibilizado. E aí em Gramado, nas vezes que eu estive aí, a leitura ela é a mesma. A leitura ela é a mesma. Na rua, a gente vê pessoas pretas, mas essas pessoas pretas não são de Gramado. São turistas que vêm visitar Gramado. E onde estão essa comunidade gramadense negra? Então, visibilizar essa comunidade negra, assim como é necessário fazer aqui em Venâncio, assim como é necessário fazer aí em Gramado, é necessário fazer no Rio Grande do Sul. Porque, infelizmente, nós negros ainda somos invisibilizados. Mas, e é contraditório o Rio Grande do Sul, porque ao mesmo tempo que nós somos invisibilizados, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem casa de matriz africana. Sabe? E sendo a matriz africana a principal mantenedora da história do negro. Então, é contraditório o Rio Grande do Sul. E Alex, como tu percebe neste contexto histórico a Lei 10.639? Qual a importância dela, buscando essa semente lá de trás? Eu acho que a importância dela, assim, vou falar a partir da minha pessoa, né? Uma pessoa branca, né? Que em constante desconstrução desses processos de racismo, né? Fruto disso, também vivenciei isso, em algum momento da minha vida pratiquei, né? Porque é um processo muito violento, né? E até a gente se desconstruir leva tempo. E eu posso dizer que, por exemplo, eu sou fruto do Uniafro, né? Que é um programa do MEC, ofertado pela URGS na Universidade Aberta de Gramado, que é inclusive onde as gurias estavam agora há pouco fazendo uma live, né? E eu acho como esses processos de educação são importantes, né? Para a gente começar a se desconstruir, né? E aí é uma das caminhadas importantes, né? Que aconteceu, eu acho que dentro da minha caminhada docente, né? Para começar a trabalhar conteúdos, currículo, enfim, como até antes as gurias falaram, olhar para os lados, né? Já pescoço, né? Para começar a observar algumas coisas, né? Pensar assim, não, pera lá, isso aqui não é normal, né? Assim, e nessa caminhada também, assim, a gente busca sempre aquela ideia da história, né? De aproximar a história, os conteúdos dos alunos e tal. Então a gente pensa assim, não, vamos trabalhar a Lei 10.639 também olhando para Gramado, né? Então a partir disso a gente também começou a fazer pesquisas e a partir disso a gente começou a observar que a população negra sempre esteve presente aqui, desde, né, dos processos iniciais de ocupação da terra, né? E que ela sempre foi utilizada desde lá na frente de expansão para ocupar a terra, né? De uma maneira mais no sentido de fixar a propriedade ali. Muitas vezes uma pessoa de maior poder colocava lá o seu agregado, que muitas vezes era negro, para ocupar aquele espaço, né? E a gente percebe esse movimento também em Gramado, né? Os próprios, onde eu acho que é muito latente, né? Os trabalhadores da ferrovia, né? Que ia até Canela e os próprios também construtores da ferrovia também são de maioria de pessoas negras, né? Inclusive há indícios, né, aqui nesse caso, que também a mão de obra utilizada de trabalhadores utilizada para construir a ferrovia também foi utilizada de uma maneira muito violenta, né, dentro daquela ideia do pós-abolição
de dar um destino para essa população negra, para, né, evitar que elas ficassem na rua. Enfim, temos que dar uma ocupação para elas não ficarem aqui, entre muitas aspas, nos incomodando, né? Então, também esse é um destino triste e cruel, né? A gente percebe no centro da cidade havia também um lugar chamado de Vila Africana, né? Onde a gente também encontra, nesses processos de encontros, a população caingangue, não só caingangue, mas eu digo caingangue porque são os povos originários da região, né? Inclusive a gente tem a retomada caingangue de Canela, né? Que inclusive tem um documentário sensacional que conta a história deles, né? Que é um processo que culmina junto com tudo isso, porque eles também foram expulsos da terra por conta dos madeireiros que vêm para a região explorar madeira e tal. Então, eu acho que a Lei 10.639 ela também ativa esse tipo de pesquisa, né? Ela faz com que a gente busque, né? Eu acho que qualquer lei que venha trazer alguma discussão, ela acaba motivando localmente as coisas, né? E eu acho que a Lei 10.639 ela faz isso, né? No momento que tu traz um curso Uniafro, tu provoca o professor que está lá no curso a ter que fazer uma pesquisa em algum lugar na sua escola, né? Como eu lembro que nós trouxemos, eu e a orientadora educacional, inclusive, que trabalha hoje comigo também, nós trouxemos uma senhora que é professora negra, né, para falar com os alunos, né? Acho que ela é professora negra da rede, acho que ela até já se aposentou, não recordo agora o nome dela, faz mais de 7 anos, 6 anos essa atividade. E ela contando, né, numa roda de conversa, né, da questão dos alunos não pegarem na mão dela por conta de que ela era negra e tal, e eles acharem que a pele ia se tornar negra também, né? Então assim, esses relatos locais, né, a partir de um curso trazido, né, para a cidade, né, provoca esse tipo de situação, né? Então, acho que a Lei 10.639 é muito importante por causa disso, né? E tu sabe que a gente teve um movimento muito bacana aqui, por conta do turismo, né, da grande população turística que vem a Gramado, um casal que levou até o Ministério Público, né, questões de invisibilidade negra na cidade, sabe? Eles sabiam, era um casal de historiadores, eles sabiam da presença negra, só que não tinha isso nos pontos turísticos, enfim. E foi levado ao Ministério Público e o que resultou um termo de cooperação, sabe? Com várias questões, né, de envolvimento com a área da educação também, com envolvimento nos festivais que estão tendo aqui na cidade, né, que precisa-se ter a presença preta. Então, foi um movimento bem legal que surgiu do grande turismo que vinha até a cidade, né, e que automaticamente vai fazer com que se pense mais ações dentro da escola, né, sem dúvida. Eu estava falando antes do perigo de você contar uma história só, né? O perigo de você ter o mundo visto de uma ótica só, né? Você desumaniza o outro, né? Você entende que você, enquanto ser humano, é legitimado a tomar terras, a escravizar, porque o outro não é um igual, né? Então, quando a gente pensa em promover diálogos, espaços de narrativas múltiplas, é justamente por conta disso. Porque onde você tem vários pontos de vista, vários pontos da história, vários locos sociais em diálogos, a chance de tu contar uma história verídica é maior, né? Uma história mais respeitosa, construir uma história mais respeitosa é maior. Então, a gente aqui em Gramado vive, de fato, da indústria do turismo, e é importante pontuar, inclusive, que esses turistas pretos vêm e consomem também, então a gente precisa conversar também sobre essa questão econômica, né? E esses turistas também querem se ver, e mais do que se ver, querem serem tratados como o turista branco, porque isso é importante, né? Não adianta eu chegar a Gramado com grana para gastar em hotéis e em lojas e ser seguido pelo segurança na farmácia, né? Então, a gente sabe que o racismo ele atravessa inclusive classes, né, sociais. A gente sabe que um homem negro vai ser sempre um homem negro com R$2 no bolso,
com 200 milhões, em algum momento, ele vai ser atravessado pela sua racialidade. Então, assim, fazer com que as pessoas daqui também entendam que esse é um espaço a ser discutido, né? A gente dentro da sala da área da educação, lá como a gente diz, lá nas sementes, né? Onde a construção de toda essa subjetividade está acontecendo, mas também nesses espaços onde essas pessoas estão circulando, né? Estão querendo ser tratadas como pessoas que são, né? Então, é importante, inclusive, economicamente, que se pense essas questões em Gramado, sabe, na região. É isso que eu quero dizer. Para além das questões morais que deveriam ser anteriores, né? Pegando o teu gancho sobre a questão da humanidade, é mais uma coisa que é contraditória também. Muitas pessoas questionam, por que um dia da consciência negra? Por que um dia da consciência negra e não a questão da consciência humana? As pessoas racistas que fazem esse contraponto, eles questionam a questão da humanidade. Para que não um dia da consciência humana, então? Mas tudo que essa consciência negra quer resgatar é justamente essa humanidade que nos foi roubada há tanto tempo. Então, essa consciência humana que eles dizem que tem que haver lá em novembro é uma consciência humana que nos coloca no ralo da sociedade, enquanto indivíduo negro. E nós queremos resgatar essa humanidade que nos foi roubada durante 500 anos, há mais de 500 anos. Então, é muito contraditório. E a lei 10.639, ela vem justamente para isso, ok? Não querem um dia específico lá, mas ele vai continuar. Mas então, trabalhem essas pautas durante o ano todo, atravessando os diferentes conteúdos dentro da escola. Porque quando se estuda a africanidade, se estuda o continente africano, principalmente, as pessoas precisam compreender que não é só história, não é só cultura. Se você quer estudar matemática, tu traz o continente africano e desmistifica aquela ideia, porque as pessoas ainda têm a leitura de que África é um país em pleno século XXI. Então, a lei, ela quer desconstruir esse muro que foi construído a partir de um olhar eurocêntrico, porque, infelizmente, a educação ela parte desse olhar europeu, onde esse olhar europeu diz que tudo nasceu lá na Europa e que lá na África nada de riqueza aconteceu. Quando hoje em dia muitas coisas estão sendo devolvidas para a África porque foram roubadas de lá. Então, nós precisamos contar a história da maneira correta. E a lei ela não vem para dizer que nós negros somos melhores que os brancos. Não, muito pelo contrário. Ela vem dizer que nós negros merecemos ter a nossa história contada a partir do nosso olhar negro, de igual valor. E é muito... Então, esse é um desafio que a gente tem na educação infantil, né? Primeiro, na questão da própria lei, né? Que ainda tem em falar, não é uma lei para a educação infantil. E sim para o ensino fundamental, né? Não tem racismo na educação infantil. Não tem racismo na educação infantil. Então, quando se chega a essa lei, vamos trabalhar a África com os animais. Uhum. Vamos falar, enfim, de leão e girafa e quando se fala de estudar, né, a lei 10.639, sempre é a partir depois da escravidão, né? Nunca antecede. Né? Nunca a gente fala dos grandes impérios, rainhas, grandes civilizações. Então, é ter esse olhar também antes do nosso povo. A gente quer que conte a nossa história anteriormente a essa violência, né, que os nossos corpos enfrentaram. A questão também, eu fico pensando na minha área de trabalho, história, né? A BNCC também, ela primeiro veio lá uma proposta, né, antes da BNCC ser aprovada, né, para a história, que ela mudava completamente o curso o eixo, né, da história, né, enquanto disciplina, né. E aí deu toda aquela discussão, polêmica na época, ali foi por volta, acho que 2015, acredito eu. E aí depois, né, vem o impeachment, e aí se muda completamente e vem de novo um currículo completamente, né, eurocêntrico, engessado, e inclusive
basicamente, completamente, por exemplo, que colocou a África, ela aparece, né, muito estranhamente ao longo do currículo, e a Ásia, então, praticamente desapareceu, né, desse currículo. Então, é muito complexo, né? Tu tem uma lei 10.639, mas tu tem uma BNCC que não casa com ela, né? E aí a questão também, eu fico pensando assim, né? O que falta, às vezes, para trabalhar a lei 10.639 de fato, dentro de uma escola, é prioridade, né? E eu não falo prioridade só enquanto, assim, o professor ali é prioridade, o professor tem que dar prioridade, ou o gestor, mas é do sistema mesmo, né? Assim, às vezes as prioridades que vêm para tu dar conta numa escola, assim, não fazem sentido. Né? Então, assim, a gente precisa parar e rever as prioridades, né? E o racismo, desmontar o racismo é uma prioridade, né? Porque se a gente não resolver o problema do racismo, nós não vamos resolver muitos problemas, pensando só numa escola, né? Só numa escola, né? Nos problemas de violência, nos problemas que vira e mexe e se relacionam com a questão racial, né? E se a gente não resolve esse problema, a gente não resolve outros problemas, né? Só que as pessoas ainda não se deram conta disso, né? E uma pergunta que me veio agora, como eu circulo por muitas escolas aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, com os espetáculos, 90% dos professores são pessoas brancas, são professores brancos. E um dos grandes medos que eles têm de trabalhar a pauta preta é o medo de não conseguir repassar essas narrativas por serem pessoas brancas. Alex é um homem branco e um professor. Então, imaginando que ali do outro lado está cheio de professores brancos, qual é a dica que tu, enquanto homem branco, enquanto professor branco, dá para essas pessoas? Sérgio, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Aqui trancou o vídeo por mim. Bom, como eu falei, né? Eu já passei por esse processo. De certa forma, eu entendo o que eles passam, mas em algum momento eles precisam começar a buscar a desconstrução, né? Leitura, né? Ouvir, por exemplo, hoje que nem uma fala que eu ouvi da Alice da Marine lá, sabe? E as pessoas precisam quebrar essa resistência e começar a se abrirem para essa discussão, né? E eu acho que assim, a pauta da luta contra o racismo não é uma pauta só das pessoas negras, né? É uma pauta de todo mundo, né? E daí, usando a palavra humanidade, né? Quem acredita realmente em humanidade, em pessoas, na vida, né? Vai lutar contra o racismo, né? Só que para isso precisa uma desconstrução, né? E essa desconstrução, ela às vezes, incomoda, né? Assim, leituras te incomodam, sabe? É muito difícil, assim, tu pensar assim, tu começar a se desconstruir, tu pensar assim, mas na minha infância, aquela história que aconteceu lá, que eu vi meu pai fazer, foi racismo puro, sabe? Tu começa a pensar assim, mas a minha avó lá, quando, né, fez tal coisa, né, praticou racismo, né? Mas aquelas piadinhas que eu ouvia no bar, né, porque eu venho do ambiente de bar, né, meu pai tinha bar, eu pensei assim, mas eu cresci dentro de um ambiente completamente racista, né? O tempo inteiro piadas racistas, né? Piadas homofóbicas, né? Eu lembro que tinha clientes do pai que chegavam a 2, 3 clientes que se reuniam para discutir sobre o Holocausto, né? Da questão de o quanto morreram poucos judeus, né? Então, isso eu era criança, né? E assim, tu começar a te dar conta disso a partir das leituras que tu faz, né? É muito chocante, assim, pra ti, sabe? Te coloca numa situação assim, meu Deus do céu, onde é que eu estive até agora, né? Bem complexo esse processo, mas tem que ser feito. Bom, acho que a minha internet está oscilando. Gente. Eu estou escutando. Vocês estão me escutando? Sim. Eu escuto só o vídeo. A imagem que está travada. Eu vou sair e entrar de novo para ver. Tá bom. Uhum. Enquanto isso, podem conversar, pô. O Alex falou agora do ambiente de bar. Eu me lembro de um episódio que eu tive quando eu estava fazendo magistério. O ano estava acabando e uma colega entrou um dia aleatório, assim, da manhã, e ela colou no quadro um papel com 30 piadas racistas, assim, no quadro.
pessoa e filha de um advogado famoso, eles, né? E, e eu me lembro como aquilo me impactou e do meu sentimento de não conseguir ir à direção, levar para frente, tá? Enfim, eu lembro de chegar em casa muito acabada com aquilo. E aí, esses dias, eu conversando com uma colega daquela época que estava na sala naquele dia, ela não lembra, uma colega branca. Então, inclusive, como essas... Ela enchia mesmo, pensando como o peso dessas vivências, dessas experiências de violência são diferentes, né? E é importante, eu acho que começar a conversa desse local, bem isso, Alex, do homem branco, professor, nascido dentro de um contexto, sabe? Eu acho que partir desse local te coloca já num local de honestidade, sabe? De pareamento mesmo, assim, sabe? Não tem como não ser atravessado pelo racismo num país, especialmente como o Brasil, onde ele mais deu certo. Eu vi esses dias uma frase que eu achei sensacional, que o racismo deu tão certo que as pessoas acreditam que ele não existe. Olha só, né? Foi tão eficiente, tu vai ouvir negros dizendo que o racismo não existe, mesmo sofrendo violências diariamente. Aquilo dói tanto, é tão profundo, que é melhor eu até negar que isso tenha acontecido comigo, né? Então, quando a gente fala desse local de fala, né, de onde nasce esse discurso, né, é justamente desse local de honestidade, sabe? Assim, olha, a Marine, por exemplo, tem uma vivência de um lar negro, de um acolhimento desde sempre, né? Onde essas questões nunca foram relativizadas, diferente do meu, sabe? Que vem de uma outra bagagem. Então, assim, é importante a gente sempre sair de onde a gente está, dar uma olhada para trás, entender por que eu estou aqui e sair daqui, né? Facilita. Uma questão que eu queria trazer para vocês, assim, para a gente pensar, porque isso é um desafio muito grande aqui em Gramado, dentro da educação, que, por exemplo, na escola da Liz, ela fez um movimento de trazer uma professora super querida, doutora em educação. Ela é da área da psicologia social. Isso. E ela faz um trabalho incrível, o marido dela também, e trouxe para trazer, para fazer uma dinâmica com professores, assim, e isso sempre, nós sempre estamos tentando trazer e fortalecer nas nossas escolas. E em questão de rede também, às vezes eles proporcionam alguma formação e tudo, só que a gente não consegue fazer com que isso esteja diariamente no planejamento das professoras, sabe? Como fazer para que a Lei 10.639 seja efetivada realmente, sabe? Será que é enfiando a goela abaixo? Será que é pensando em uma lei para fazer com que a lei seja cumprida? Então, eu queria trazer um pouquinho para a gente conversar qual o caminho que nós, professoras, podemos pensar, sabe? Em efetivar essa lei. No primeiro momento aqui com o Sankofa, a gente refletiu sobre a potência da arte, né? Assim, a arte, como ela flerta com a ludicidade, né? Às vezes é uma porta de entrada, uma ferramenta muito potente, assim. Mas quando se trata dessas questões, especialmente, eu acho que até para encostar nessas questões, a gente percebe uma docência rígida, sabe? Então, a gente fica elaborando aqui mentalmente estratégias de sensibilização, enfim, para conseguir trazer essa pauta de um jeito transversal, diário, nesse local das relações, do material didático, dos livros, das músicas, enfim. Que é uma queixa, né, dos professores, né, que a gente não tem instrumento para trabalhar a Lei 10.639. Então, quando você não tem instrumento, quando você não tem formação, que caminho seguir, sabe? Então a gente fica pensando, elaborando essas estratégias e às vezes a gente... Na verdade, eu percebo que quando é para política antirracista, a dificuldade de ter materiais, de ter investimento, né, de ter apoio, sempre é difícil,
né? Sempre é problemático, né? Assim, não é aquele racismo que aparece, né? Como a gente falou, né? O racismo é tão certo que as pessoas acham que não provocam racismo, né? Então é esse o processo, né? E a questão também, eu fico pensando assim, né? Quando a gente pensa na Lei 10.639, a gente pensa no professor, pensa no aluno e tal, mas também eu fico pensando assim, né? Vocês falaram, né? Vem uma gama, né? Um conjunto, muitos turistas negros para Gramado, né? Mas também eu fico pensando assim, quem são os pais dos nossos alunos, né? Quem são esses trabalhadores que sustentam a atividade turística da cidade de Gramado, né? Né? Então, hoje, por exemplo, eu vejo uma quantidade enorme de alunos negros que nós temos, né, ao longo desse ano, principalmente, recebido na escola, né? E quem são essas pessoas, né, esses pais desses alunos, né? Quais condições eles estão trabalhando, né? Então, acho que essa questão de classe é importante também da gente pensar, né? Porque no fundo envolve a questão da propriedade, né? Como agora mesmo estava olhando a questão do marco temporal das terras indígenas, né? Passou de lavada, né, na Câmara dos Deputados, né? Que envolve essa questão da propriedade, né? Então é aquele famoso privilégio da branquitude, né? Dessa questão de privilégio, de supremacia, né? Que é muito complexo a desconstrução, né? Eu vejo da seguinte forma. É um desafio muito grande. Por quê? Porque a gente vem historicamente de um país, nós somos frutos de um país que por muito tempo buscou embranquecer a sua população. Partimos desse princípio. E hoje a nossa realidade é de Lei 10.639, que tem 20 anos, é uma realidade de 71% dos municípios brasileiros, que são mais de 5 mil, que não aplicaram a 10.639. E daí a gente se pergunta por quê? Por que isso não acontece? Porque nós vivemos num país onde a política é a mantenedora da nossa realidade, tanto social quanto racial. E esse desinteresse, ele vem como fruto de uma sociedade racista que nós vivemos, sobre esses pilares do racismo. Então, para eles não é interessante fazer com que essa população, que é sua maioria, mas que eles conseguem, por falta desse olhar negro e por falta dessa leitura racial, que eles conseguem muitas vezes manipular, não é interessante para esses gestores que essas pessoas conheçam sua história. Porque no momento que eu conheço a minha história e que eu me torno negro, e nós precisamos entender que eu, Sérgio, eu não nasci negro, eu nasci preto. Eu me tornei negro. Porque negro é a essência, negro é o que eu sou por dentro. É essa luta que eu sou por dentro, essa resistência que eu sou por dentro. Então, quando eu me torno negro, eu passo a ser resistência. E quando eu passo a ser resistência, eu passo a lutar contra esse sistema racista sobre o qual a gente vive. Então, para eles, não é interessante ter essas pessoas que são resistência. Porque contra quem eles vão lutar? Contra esse sistema que é eles. Então, como eles vão alimentar o seu próprio dragão? Eles partem desse princípio. Então, para nós, é uma luta muito árdua, muito árdua. E uma das questões que eu tenho encontrado por onde tenho passado, pelas escolas que eu tenho passado durante esses 15 anos, são os boicotes. Quando surge numa escola um Alex, uma Liz, uma Marine, e que para ser essa professora antirracista precisa sair da cartilha, precisa alçar voo e pesquisar, fazer um trabalho extra, porque ela percebe os 20 alunos que ela tem dentro da sala como 20 realidades diferentes e busca produzir uma aula para essas 20 realidades, isso gera trabalho. Então, muitos outros professores não querem esse trabalho. Porque nós precisamos, por mais que a gente defenda a classe dos professores, e temos que defender, porque é a principal classe mantenedora dessa nossa sociedade, nós também precisamos compreender que professores são seres humanos. E seres humanos são frutos dessa sociedade racista que a gente vive. Então, eles vêm com aquele racismo lá da sua família. Da sua família. Porque essas crianças de 5 anos hoje, que reproduzem esse racismo que eles ouvem na família, esses professores, muitos desses professores também já foram essas crianças lá atrás. E essa desconstrução, ela leva tempo. Então, a gente precisa realmente sensibilizar. Eu acredito que precisa sensibilizar. Muitas pessoas hoje já, não,
temos que desistir da lei e temos que buscar a reparação, como está acontecendo em muitos países, que os países estão pagando recompensa por todo o processo de escravidão. Não, a gente aqui no Brasil também tem que buscar isso. Só que isso leva um processo de tempo muito grande. Então, esse tempo a gente já não tem mais. Então, a gente precisa investir naquilo que a gente já tem agora em mãos. E daí depende de muita paciência, muita resiliência, principalmente, porque fazer esses enfrentamentos é tu chegar de noite e largar tuas coisas e chorar no quarto sozinho, porque a nossa saúde mental, enquanto pessoa preta, e enquanto pessoa preta ativista, ela se adoece de duas formas. Por eu ser uma pessoa preta e sofrer com todo o racismo, e por eu ser uma pessoa preta no fronte de luta e sofrer com as pedradas que vêm na minha direção por eu ser esse ativista. Então, minhas queridas, essa é a resistência. Resistência e resiliência sempre. Acho que esse é o primeiro passo, porque se a gente não conseguir fazer esse equilíbrio das duas coisas, a gente vai desistir. E nós, como pessoas pretas, não podemos desistir. Os professores brancos que muitas vezes desistem, eles desistem porque eles sabem que eles têm essa opção. Nós não temos. Nós não temos. Então, é muito complexo. O Alex falou agora, não foi nessa live, isso foi no anterior, meu Deus, sobre a questão da saúde mental, por exemplo, se os agentes da área da psicologia são antirracistas, né? Se esse racismo, quando chegar no consultório, vai ser entendido, vai ser acolhido, né? Essa violência, se essa vítima vai ter espaço de fala, vai ter escuta, enfim. Eu acho importante, enquanto estratégia de sobrevivência, assim, a gente ter em mente sempre essa ideia de rede mesmo, assim, de buscar pares, de correr atrás de iguais, porque não segura, porque para auto proteção e para conseguirmos estar nesse local de lucidez, porque é muito fácil nos perdermos, né, mentalmente. E aí eu ia dizer que já tem, inclusive, dentro da área da psicologia, um movimento bem importante, assim, né, psicopreto, como a gente diz, né, de profissionais que já buscam esse letramento e essa escuta é completamente diferente, né? Espero que isso vá da área jurídica, onde a gente sabe que a coisa é mais explode de maneira mais contundente, né? Quando a gente vai falar de violências sociais, enfim. Então, formar redes. E nesse pensamento de formar redes, buscar redes de apoio dentro de todas as áreas, né? Dentro da área da educação, onde estão essas ilhas perdidas, né? Dentro da área do comércio, onde estão essas ilhas perdidas, sabe? Assim, buscar essas pessoas, porque a gente não estaria aqui hoje se não tivéssemos antes uma ancestral potente em sobreviver dentro das suas redes mínimas de apoio, né? Assim, então, realmente a gente não tem direito de desistir porque só estamos aqui porque uma ancestralidade potente e quase que sobrenatural nos colocou aqui e suportou coisas que inimagináveis, né? Então, é obrigação resistir. Essa questão da rede de apoio, né, que até a gente falou antes na outra conversa lá, né, que a gente, na verdade, o comentário que eu fiz foi no sentido de, né, a Lei 10.639 é para dentro da escola, né, mas qual é a rede de apoio fora da escola, né, que entende a Lei 10.639, né? Desde um simples policial, de uma polícia mais ostensiva, como a polícia militar, ou lá na hora de fazer uma ocorrência na delegacia, né? A questão, por exemplo, de um conselho tutelar, né, que entende, né, esse processo, a questão, né, como a Alice falou, da área da psicologia, né, do sistema judiciário, né, tem aquela famosa foto de São Paulo, né, o maior tribunal de justiça, né, do mundo e tal, né, não tem uma pessoa negra, né? Por que no judiciário não tem pessoas negras, né? E aí a gente faz essa discussão, né, dentro da própria educação, né, quantos colegas negros, né, professores negros nós temos no dia a dia, né?
Então, também é mínimo, né? Então, Não temos pessoas negras na nossa escola, né? Porque locais elas se estão lá, que locais elas ocupam? pois é. Né? Então, essa vai muito além, né, do conteúdo, né? Que tá ali, que a gente tem que implantar, né, de acordo com as legislações e tal, que a gente tem que dar conta, né? Vai muito além disso, né? Qual é a rede de apoio que está fora da escola? Ela entende esse processo, né? Quando a gente vê os alunos que sofrem processos de violência das mais variadas formas, né? Vira e mexe, se entrecruza com a questão racial, né? Então, é complexo. Ninguém depois da questão vai relativizar. Né? Vai chegar no local de conflito, alguém vai dizer, não foi por isso. Não, essa questão, geralmente, ela não é observada. Geralmente, ela não é observada. Talvez, assim, eu percebo que ela é mais observada em centros maiores, onde tu tens né, redes de apoio, né, de mais complexidade, tu tem uma universidade já mais próxima, né? Agora, no interior, né, assim, essa situação se torna mais agravante, né? É muito complexo, muito complicado, na verdade. Eu acredito que essa rede de apoio, pensando primeiramente no nosso povo preto. O nosso povo preto, ele precisa de letramento racial. Ele precisa se compreender, primeiramente, enquanto negro, dentro dessa sociedade racista. Porque nós estamos há tanto tempo nos incutindo na nossa mente esse olhar eurocêntrico, que muitas vezes a gente se olha no espelho e não se percebe como agente preto. Porque a gente tem essa leitura branca há tanto tempo que a gente já nem percebe mais. Então, esse letramento racial, ele precisa também estar lá na nossa base, lá nas comunidades, para eles se compreenderem e quando eles sentirem esse racismo, eles sabem, opa, isso não é normal. Eu preciso reagir. Eu preciso reagir. E em questão, tu falou da questão da questão da polícia. A polícia, eu sei que no 2020 a 2021 eu produzi muitos conteúdos sobre a questão da população carcerária. E ouvindo vários agentes de segurança pública, a polícia ela vem como um braço de repressão. E nas escolas da polícia não tem humanas. Não tem humanas. Tu não precisa ter história, tu não precisa ter sociologia, tu não precisa ter nada disso. Então, como um policial ele vai saber ser uma rede de apoio, a sua grande maioria, tem os que são, sim, óbvio que tem, mas é uma minoria. Como esse policial vai compreender aquela realidade que ele está inserido, muitas vezes, lá dentro de uma comunidade, se ele não tem esse olhar? Porque aquele policial, ele vem de uma sociedade racista. E ele não foi desconstruído, porque lá dentro da escola da polícia não teve essas aulas para desconstruir esse homem branco e muitas vezes esse homem negro. Porque às vezes o cara pode ter sido o meu melhor amigo na infância. No momento que ele entra para dentro da polícia, quando ele fica formado, ele tem uma outra concepção. Então, e a gente tem que perder, enquanto a sociedade, de nos perceber, enquanto pessoas pretas, de serem aqueles que vão fazer algo mal. Porque isso não muda o lugar. Eu sou preto aqui em Venâncio, eu sou preto em Gramado. A mesma mulher branca que, quando eu estiver andando na rua, vai segurar a bolsa, olhar para trás e me ver, também vai acontecer em Gramado. Então não é aquela coisa... Isso que aqui a minha cara preta fica estampada no jornal seguidamente. Então, eles olham para trás e não percebem que ali está indo um trabalhador, que ainda... Não, eles olham para trás e vejam um homem preto. Se é um homem preto, eu vou segurar minha bolsa. Então, construir essa rede de apoio é muito difícil. Muito difícil. Porque ela parte da leitura corporal. E se tangendo de polícia, nós, homens pretos, nós temos medo da polícia. No momento que chega a polícia para nos revistar, o nosso corpo treme de medo do que pode acontecer. Só que o policial que não tem essa leitura social e racial, ele vai ver aquele medo como algo, tu tá com medo, tu tem culpa no cartório. Então, e daí acontece todas essas consequências que a gente vê. E na educação, tu fazer essa liga. Uma que, ao longo do tempo, a rede educação, que é muito mais do que a escola, ela ficou dissipada. As famílias já não têm mais conexão com a escola.
Então, tu reconectar isso e reconectar com a pauta preta é muito difícil. Vai trabalhar matriz africana dentro de uma escola para te ver que quantos pais vão vir reclamar da escola. E tu está trabalhando cultura negra, tu está trabalhando história negra. Então, é muito complexo. Bem complicado, mesmo amparado por lei, né? Nossa, eu lembro que um tempo atrás a gente tinha um projeto lindo de capoeira em Gramado na educação infantil. E eu me lembro de alguns pais não, de maneira nenhuma, né? E eu achava muito curioso, né? Porque era um momento extremamente alegre, né? E aí aquela criança tinha que ser retirada de sala, né? Eu acho que é um trabalho árduo que precisa ser feito, né? A gente precisa entender isso, enxergar isso com alguma dinâmica de distanciamento mesmo, porque senão a gente vai enlouquecer. E buscando o que a gente está fazendo hoje. Essas pontes, estratégias, diálogos, espaços, né? E ocupando devagarinho, aliados, vozes brancas, se levantando e defendendo essa questão que é prioritariamente uma questão humanitária, né? Não tem como conceber um espaço, um mundo sem entender os recortes de cada área de exclusão. Não tem como. Não tem como querer incluir todo mundo sem fazer um trabalho de minúcia em cima da inclusão de fato, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas... Não tem como não ir para o front. Não existe possibilidade de nos nomearmos enquanto humanidade sem fazer esse movimento, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas não é cansativo? Não é? Cara, não tem, a gente não tem outra escolha, tem outra escolha, é impossível ter outra escolha, assim. Andar pelo mundo passivamente, enxergando tudo isso sem nos movimentar, isso... E ao mesmo tempo que a gente tem essa família que tem esse desconforto em ver professoras pretas lutando por essa causa dentro da ambiente escolar, nós temos famílias agradecendo. Tipo, esses dias eu postei o cardzinho da live, sabe? E uma mãe veio e me chamou e falou, nossa, que orgulho que eu tenho de ti, Prof. Marine, porque eu sei que a minha filha, que é uma criança preta que tem dentro da minha sala, eu sei que a minha filha, ela nunca vai passar violência nenhuma com você lá dentro. Então, assim, isso dá um alívio, assim, e o quanto é representativo para ela me ter eu dentro daquele espaço, sabe, levantando essa pauta. É gratificante também por esse lado também, e nos traz essa importância de trazer a comunidade junto e a sensibilização junto com ela, né? Que a nossa criança... Pode falar, Alex. Não, eu queria trazer, mas acho que pode falar, Sérgio, complementa, acho que tem que complementar o que a Marina falou, depois Essa leitura que a Marine traz sobre a questão da representatividade, ela é fundamental. As nossas crianças, nesses últimos 10 anos, perderam a vontade de sonhar. A gente pergunta para muitas crianças nas escolas, qual é o teu sonho? Muitas crianças não têm sonho. E se muitas crianças brancas não têm sonho, imagine as crianças negras, que não se percebem e que não se veem. Então, eu acredito que a questão da representatividade ela é fundamental, porque ela nos potencializa no desejo de seguir lutando, e ela, para essas crianças, elas potencializam o desejo de sonhar. Então, quando uma criança preta, aí de Gramado, vê a Marine com o black dela, vê a Liz com o cabelo dela, e vê essas pessoas ocupando espaço e trazendo narrativas, elas percebem que, poxa, se tem aqui em Gramado essas representatividades que são tão potentes, são tão necessárias e que amplificam aquilo que eu acredito e que eu busco, e eu me vejo nelas. Então essa criança passa a sonhar, porque vocês deixam apenas de ser professoras, vocês passam a ser mola propulsora de sonho. Porque quando a criança preta olha para vocês, é isso que ela enxerga. Ela enxerga sonhos, ela enxerga objetivos, ela vê o futuro. Não apenas do que vocês ensinam, mas o que vocês representam. Porque isso é representatividade. E isso que vocês são para elas. Assim como tantas outras pessoas pretas são. Mas levar isso para dentro da escola
trabalhar essas representatividades dentro da escola é de fundamental importância, porque precisa despertar essas crianças para o sonhar. E o nosso corpo preto para essas crianças é motivo de sonho. Eu não sei se a gente tem só mais um comentário, mas eu fiquei pensando assim na Lei 10.639, né, que ela coloca a obrigatoriedade lá, inclusive, né, de instituições particulares, né? Aí eu fico pensando assim, né, o setor público, as prefeituras, enfim, elas têm que dar conta, né, de fazer prestação de contas para o Tribunal de Contas lá, e às vezes são cobradas, né, de como elas, né, estão trabalhando, né, 10.639. Né? Agora, claro, já é outra discussão, se trabalha bem, não trabalha bem, se, né, se manda umas atividades lá para dizer que trabalhou e na verdade não foi aquilo, é outra discussão. Mas tem que prestar contas. E quem é que fiscaliza, né, as escolas privadas, né? Que é, na verdade, se a gente for pensar, o lugar onde se forma a elite, né, que reproduz, né, e que perpetua, né, os privilégios, as supremacias que a gente está aqui discutindo, né? E quem é que fiscaliza, né? É bem complexo isso também, né? Não tem. Essa fiscalização, na verdade, não tem, né? Não tem. A fiscalização, na verdade, não tem. Então, são pautas... E tu trabalhar essas pautas dentro desses espaços... E mais uma coisa. Quando a gente pega o novo ensino médio, havia um dado um dia que mais de 40% dos municípios de São Paulo tem uma escola de ensino médio só, né? Então, por exemplo, assim, ó... a gente pega assim, o aluno vai ter escolha no ensino médio para poder fazer o que ele quiser, tá? Assim, ele tem uma escola só no município, quer que vai levar ele para outro município, né? Aí tu pega escola precarizada, não tem estrutura, não tem professor, a escola não pega fogo lá por sorte, por causa da rede elétrica, que é uma bagunça, é um caos, né? Não tem acessibilidade, é uma confusão, é assim que é, por exemplo, as escolas do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, vamos pensar assim, quantos municípios do estado do Rio Grande do Sul tem uma escola técnica, né? Quase nenhuma. Então, de certa forma, aí também está se reproduzindo o racismo, né? Porque aquela criança que sai do ensino fundamental, de uma escola que a gente somos professores do ensino fundamental, que tem vários problemas, né? A gente aqui pode, né, discute, né, eles e tal. Mas ainda numa escola de ensino fundamental, o aluno, de forma geral, ele não falta professor, ele tem alimentação, né, adequada lá e tal, enfim. E quando ele cai numa escola de ensino médio, né? Tanto que a evasão escolar está aí para mostrar, né? É gritante o número de alunos que quando saem do fundamental não vão para o médio, ou quando tu chega lá, eu lembro que eu trabalhava numa escola de bairro da cidade de Taquara, na periferia, que a escola começava com 3 primeiros anos, ia para 2 segundos anos, e lá o terceiro ano você formava com 10 alunos. Então isso também é um processo fruto do racismo, né? E aí, né, o que se faz? Isso não acontece numa escola, por exemplo, particular, né? Não. E é um dado muito triste, na verdade, né? Até hoje eu passei para a Marine, hoje à tarde, um dado que eu encontrei durante uma pesquisa. Eu estava procurando esse dado. Um dado que eu estava produzindo uma palestra que eu vou fazer no município de São Cepeda daqui uns dias, e eu estava pesquisando, e um dado que me chamou bastante atenção, que de 10 milhões de estudantes que desistem, 70% são negros. 70% são negros. É um número muito grande. 70% são 7 milhões de estudantes negros que desistem. E compreender esse desistir, muitas vezes, ele leva tempo. Porque quando uma criança preta aqui em Venâncio desiste de estudar, que vai para o segundo, as pessoas primeiro vejam o olhar da malandragem. Ah, esse ali não quer nada com nada. Ah, ele não quer nada com nada. Por quê? Porque eles não compreendem aquele contexto de que, pô, aquela criança tem que ajudar em casa, tem que trabalhar para manter a família em casa, porque é filho de uma família onde o pai já não está mais em casa, tem que dar essa estrutura. Então, compreender esse processo, que ele é racial, mas é um processo social. Tá, mas se tu vai ver, esses 70 milhões é o racismo atravessando dentro de uma realidade social. Então, o racismo está inserido naquela realidade. Então, é muito triste quando tu olha e pensa, pô, 7 milhões de futuros doutores, de futuros historiadores, de futuros professores, que não vão poder dar continuidade a essa história. O Alex falou antes dos números, nos dados, e é isso aí. Qualquer argumento que paute a ideia de que racismo não existe, ele cai por terra quando mostra o número, né? Não se sustenta, né? E aí não é uma questão de concordar ou não, minha opinião ou não, são números, são estatística, né? Então, a gente fala de um homem negro morto a cada 23 minutos, isso é número de guerra, né? Não tem cabimento. Tu apontas aí outro dado,
são milhões de pessoas. Então, assim, se a gente olha para os números, não tem como contestar, né? E aí a questão é, se você olha para os números e faz o quê? Né? Eu acho que essa questão que o Alex elencou é gancho de uma outra live, inclusive, que é ir para além da escola, né? E para a MEC, para a gestão, e para secretarias de educação, e para delegacias de ensino. Como é que essa lei se implementa ali? Como é que isso se articula ali, né? Porque a gente fica na ponta da espada, na ponta das lanceiras, na ponta lá, mas a verdade é que a gente briga não só contra esse sistema, esse monstro chamado racismo, mas a gente briga contra o próprio sistema, que continua alimentando, né, esse modus operandi. Então, e eles precisam dar essa resposta, né? Porque a Exato. gente vê que a gente fica batendo na porta e essa Sim. resposta nunca Não vem. vem, né? Nunca vem porque não temos como suprir essa necessidade, isso e aquilo outro, e cai por terra. Exatamente, exatamente. Eu faço Então, um comparativo com duas leis que tem aqui no Brasil, que são leis que se contrapõem uma à outra. Uma é a lei de drogas, que é extremamente eficiente, que é uma lei racista, a gente estava falando do judiciário antes, é uma lei racista que foi criada para aprisionar corpos negros e periféricos. Tanto que hoje 67% de uma população de 930 mil corpos aprisionados, 67% são negras. E dentro dessa lei tem o tráfico privilegiado, onde uma pessoa que tem dinheiro é usuária com 5 gramas de droga. Uma pessoa que não tem condições, na maioria são pessoas negras, que não tem condições, mas trabalha e teria o dinheiro para pagar, se ela pega com a mesmo 5 gramas, ela é vista como traficante. Um homem branco jovem preso por tráfico de droga é um jovem que foi preso por estar vendendo droga. O mesmo jovem negro é um traficante. E daí na outra ponta tem a lei 10.639, que deveria fazer o contraponto a essa lei. Por 20 anos. Quantos doutores nós teríamos nesses 20 anos? Só que não. O TCU tem que apontar e multar municípios porque não está sendo colocado em prática. Então, essas crianças, esses 20 anos, deixaram de sonhar. Então, ao invés delas sonharem, muitos, ao invés de sonhar em ser um doutor em história, um doutor em educação, em tantas outras áreas, ela vai continuar, muitas vezes, lá naquela periferia, sonhando em ser o dono da boca. Porque é o sonho mais perto que ela tem. Então, não pôr a Lei 10.639 em prática é seguir construindo essa realidade social e racial que a gente vive aqui no Brasil e que é de interesse dos políticos, da grande maioria dos políticos. É esse o interesse, porque eles precisam ter uma margem de manipulação. E essa margem de manipulação é o povo preto e periférico, em sua grande maioria. Certo. Bom, pessoal, a gente agradece do fundo do coração os nossos queridos amigos Alex, Sérgio, nesse momento, as 21 pessoas que estavam até agora conosco aqui. Lembramos que E aí vem uma voz do além, mas o Sérgio caiu de novo. A voz do além é o seguinte: faça um sorriso para o print bonito da foto, por favor. Mas o Sérgio está caindo. O Sérgio está caindo o tempo todo. Eu já fiz print, mas eu quero um print sorrindo. O Sérgio está caindo, a tua internet e a do Alex está um pouquinho falha. Aí, esse sorriso já tá bom, depois a gente faz um print. Peraí, faz um print. E aí a gente também já estende o convite essa hora a professora não liga mais com pé, mas a continuarem acompanhando as outras do Sankofa, do Sérgio, aqui no Instagram do Sankofa, cada 15 dias, então, uma troca e uma ponte se estabelecendo, né, para além desses espaços, onde a gente percebe muros tão reais, né? A gente se sente no final do dia presos, né? Dentro das nossas ideias e levamos sobre o travesseiro e ficamos como eu consigo, como eu poderia, onde eu poderia, com quem eu poderia.
E aí nos abastecemos, assim, nesses momentos. Então, fiquem conosco a cada 15 dias nesse espaço de no final, autoacolhimento, né? Que bonitinho. E é isso, galera. Obrigada, Alex. Obrigada, Sérgio, também, por abraçar mais o projeto junto com o Sankofa, e ser o apoiador de Sankofa. Obrigada, minha irmã, por estarmos juntas. E é isso, galera. Obrigada, Voz do Além. Obrigada pelo maquinário, tá? A Voz do Além quer que o Sérgio e o Alex também agradeçam, então, esse despeço. Obrigado, gente. Agradeço também pela aula de hoje, né? Eu acho que tanto antes, que as pessoas que talvez não entendam, né, o que a gente estava fazendo antes, né? Antes tinha outra live, né? Em outro lugar, né? Era no Meet, mas foi uma aprendizagem muito bacana. Aqui também, nesse nosso bate-papo, também eu aprendi muito, né? Agradeço por vocês existirem. E uma boa noite a todo mundo aí. Uma boa noite, pessoal. Agradecer pelo convite que eu recebi, com muita gratidão de vocês, do Sankofa, para fazer parte dessa família mesmo aqui em Venâncio. Mandar um abraço pro Toninho, lá de Alagoas, que ele tá pedindo ali um salve, lá da terra de Zumbi, Dandara. Toninho, um abração, segue com nós. Daqui 15 dias estamos aqui novamente com uma outra pauta e com um bate-papo bem negrejado. Vai ficar salva a live, galera. A Voz do Além vai nos ajudar. É só apertar o botão ali e desligar. Tchau, tchau. Tchau, gente.